Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei, hoje era para ser um vídeo de curiosidade, só que essa história eu pesquisei ela para ser de curiosidade, porém ela ficou mais com uma pegada criminal. Então eu decidi gravar ela como se fosse um vídeo criminal. E quando eu estava pesquisando ela, eu até pensei em parar no meio do caminho e procurar uma outra coisa que tivesse mais a ver com curiosidade. Só que aí eu achei uma história muito legal, uma história muito interessante para poder trazer aqui para vocês. Então dessa forma eu decidi gravar o vídeo que seria de curiosidade como criminal hoje. E antes que vocês pensem que eu estou tentando enrolar vocês, como se esse vídeo fosse aquele de crime que eu falei que ia lançar a mais nessa semana, ele não é. Essa semana ainda vai ter mais 2 vídeos de crimes para vocês como eu havia prometido. E para você que está chegando agora, meu nome é Júlio Chagas e se inscreve aí no canal que eu creio que você vai gostar. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Iqbal Masih, que é visto no Paquistão como um mártir. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Iqbal Masih nasceu em 1983, na cidade de Muridique, no Paquistão. Sua família era muito pobre e, para piorar, o pai do garoto, Saif Masih, os abandonou assim que Iqbal nasceu. Sua mãe, Inayat, era faxineira e, devido a sua renda ser muito baixa, ela tinha dificuldades para sustentar todos os seus filhos sozinha. Apesar da pobreza, Iqbal era muito novo para ter um entendimento de sua difícil realidade e é dito que ele era uma criança feliz. O que ele mais gostava de fazer era jogar bola em um campo improvisado que ficava próximo à sua casa junto com outras crianças. Essa era uma das poucas diversões que Iqbal tinha acesso, mas era algo que ele adorava. Em 1987, quando ele tinha apenas 4 anos, a vida de Iqbal mudou drasticamente. Seu irmão mais velho iria se casar e a família precisava de dinheiro para pagar a celebração. Eles então decidiram pegar 600 rúpias, cerca de R$44, emprestado com um homem chamado Hussein Khan, que era dono de uma fábrica de tapetes. Em troca, o pequeno Iqbal iria trabalhar na fábrica até que a dívida fosse quitada. Iqbal não fazia ideia do que estava acontecendo, afinal, ele tinha apenas 4 anos e foi mandado para um trabalho forçado que remete à escravidão. Infelizmente, no Paquistão, é muito comum que famílias pobres peguem dinheiro emprestado com donos de indústrias e em troca deem seus filhos que são forçados a trabalhar até que a dívida esteja paga. Essa prática é conhecida como pesque e é totalmente injusta, onde o empregador tem todo o poder sobre a criança dada como garantia, e é estimado que existam mais de 8 milhões de pessoas em situação de trabalho escravo somente no Paquistão. Iqbal foi obrigado a trabalhar um ano inteiro sem salário, pois, segundo o dono da fábrica, ele tinha primeiro que aprender as habilidades de tecelão, para depois começar a receber. Durante e após seu aprendizado, o custo da alimentação, ferramentas e qualquer outra coisa que ele precisasse foram adicionados ao empréstimo e quando ele cometia algum erro no trabalho, ele era multado em um valor que também era adicionado ao empréstimo. Além desses custos, havia também os juros acrescidos ao valor do empréstimo, onde o valor de 600 rúpias tinha ficado bem maior. E se não bastasse tudo isso, a família de Iqbal continuava a pegar mais e mais empréstimo, toda vez que a dívida estava próxima de ser quitada. Desse modo, tudo acabou virando uma grande bola de neve, ao ponto que após mais de 5 anos de trabalhos forçados, a dívida que antes era 600 rúpias subiu para 13 mil rúpias, cerca de R$958. Ou seja, ao invés da dívida diminuir, ela só aumentou. Iqbal trabalhava 6 dias por semana e 40 horas por dia. As condições de trabalho eram péssimas. Iqbal foi acorrentado às outras crianças e ele tinha que ficar abaixado com os joelhos dobrados e amarrar milhares de nós em tapetes. Ele tinha também que seguir um padrão específico, onde amarrava cada nó com cuidado, pois se errasse, levaria uma multa e seria punido. Todas as crianças que estavam lá eram proibidas de conversar uma com as outras. Caso não obedecessem,
eles apanhavam dos capatazes que vigiavam o local. A área em que as crianças trabalhavam era extremamente quente, já que as janelas não podiam ser abertas no intuito de proteger a qualidade da lã, fazendo com que o calor fosse sufocante. Se as crianças falassem que queriam voltar para casa, ou que estavam com saudades, ficassem doentes ou tentassem fugir, eram severamente punidas. Essas punições incluíam espancamentos, prisão na solitária e ser pendurada de cabeça para baixo por alguns minutos. Após quase 6 anos de trabalho escravo, Iqbal, com 10 anos, fugiu após saber que o trabalho forçado havia sido declarado ilegal pela Suprema Corte do Paquistão em 1992, 5 anos após ele ser dado como garantia do empréstimo que sua família fez. Ele foi até a polícia para denunciar o dono da fábrica de tapetes e obter ajuda para resgatar as outras crianças. Porém, os policiais o levaram de volta para a fábrica e disseram para ele que se ele escapasse novamente, eles o iriam pendurar de cabeça para baixo. Passado alguns meses, Iqbal teve conhecimento sobre a ONG Frente de Libertação do Trabalho Escravo, fundada em 1981 por Swami Agnevesh, e que tem como objetivo combater o trabalho escravo e dar total apoio e assistência às vítimas desse crime. Iqbal então foge novamente, e dessa vez ele vai até essa ONG, onde eles dão total apoio e assistência a ele. Ele ganhou roupas, foi alimentado e pôde estudar e recuperar o tempo que lhe foi tirado enquanto era escravo. Agora livre, ele poderia voltar para sua família e seguir a sua vida como um garoto normal, sem olhar para trás. Mas não, ele se importava com os outros. Ele se importava com as milhares de crianças que ainda eram mantidas escravas. Ele então decidiu permanecer na ONG e ajudar mais crianças que, assim como ele, tiveram grande parte de sua infância subtraída por homens gananciosos e sem escrúpulos, onde apenas o lucro era o que importava e não a vida humana. Iqbal ajudou a libertar mais de 3.000 crianças paquistanesas que estavam sob o regime de escravidão. Ele também viajou para vários países, dentre eles Suécia e Estados Unidos, com o objetivo de compartilhar a sua história e encorajar outros a se unirem na luta contra a escravidão infantil. Os mais de 5 anos em que Iqbal foi escravo o afetaram tanto de maneira física quanto mental. Ele tinha cerca de metade do tamanho que deveria ter para uma criança de sua idade. Segundo os médicos, ele sofria de nanismo psicológico. Além disso, ele também sofria de problemas renais, problemas na coluna, infecções nos brônquios e de artrite. Apesar de tudo isso, ele nunca pensou em desistir de sua luta, e seu sonho era se tornar advogado para usar a lei ao seu favor e ajudar mais pessoas. A crescente popularidade e influência de Iqbal começou a incomodar muita gente. Ele passou a receber inúmeras ameaças de morte. Como estava focado em ajudar outras crianças a se libertarem da escravidão, ele não deu importância a isso e ignorou essas ameaças. Em 16 de abril de 1995, um domingo de Páscoa, Iqbal foi visitar sua família em Muridique. Depois de passar um tempo com sua mãe e irmãos, ele decidiu ir visitar um tio junto com 2 primos. Os 3 seguiam de bicicleta quando um homem armado com uma espingarda os interceptou e atirou várias vezes na direção deles. Iqbal morreu na hora. Um dos seus primos foi atingido no braço e o outro conseguiu escapar sem ferimentos. A notícia da morte do pequeno Iqbal tomou os jornais do mundo inteiro. No Paquistão, a população dizia que ele foi morto pela máfia da indústria dos tapetes. Apesar da repercussão do crime e todas as alegações, nunca houve uma investigação rigorosa para prender o culpado, o que indica que muita gente poderosa está por trás disso. Inclusive, após vários países começarem a boicotar os tapetes produzidos no Paquistão por usarem mão de obra escrava infantil, a Agência Federal de Investigação, um órgão ligado diretamente ao governo, começou a perseguir e prender de forma arbitrária vários ativistas da Frente de Libertação do Trabalho Escravo, tudo a mando das elites paquistanesas que lucravam bilhões com os trabalhos forçados. Até a mídia paquistanesa começou uma campanha de difamação contra essa ONG,
onde eles afirmavam que as crianças que trabalhavam nas fábricas de tapetes recebiam altos salários e condições excelentes de trabalhos. É nítida a grande influência da elite paquistanesa, que se utiliza do seu alto poder aquisitivo para se manterem no topo da pirâmide social, às custas dos mais pobres e vulneráveis. O problema do trabalho escravo infantil continua até os dias de hoje. Mesmo com forte pressão da comunidade internacional, praticamente não houve mudanças. Milhões de crianças, especialmente no Paquistão e na Índia, trabalham em fábricas de tapetes, de tijolos, cigarros, joias e roupas, todos em péssimas condições de trabalho. Em 17 de abril de 1995, Iqbal Masih foi enterrado e milhares de pessoas foram se despedir do pequeno mártir. Posteriormente, ele foi homenageado pela comunidade internacional e hoje existem várias referências e homenagens a ele espalhadas pelo mundo. Iqbal Masih, nascido em 1983, na cidade de Muridique, no Paquistão, foi dado como garantia de um empréstimo por sua família. Viveu sob um regime de escravidão por quase 6 anos, até que conseguiu fugir e foi acolhido por pessoas que se preocupavam com ele. Ao invés de voltar para sua família, seguir sua vida e esquecer o seu passado, ele decidiu lutar ao lado dos que o ajudaram para juntos libertarem mais crianças em situação de escravidão. Em 1994, ele recebeu o prêmio Reebok de Direitos Humanos na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Para finalizar esse vídeo, eu vou ler o discurso que ele deu ao pegar o prêmio em suas mãos. Eu sou uma daquelas milhões de crianças que estão sofrendo no Paquistão devido ao trabalho forçado e infantil, mas tenho sorte. Devido aos esforços da Frente de Libertação do Trabalho Escravo, eu saí em liberdade e estou diante de vocês aqui hoje. Depois da minha liberdade, entrei para a escola da ONG e ainda estudo nessa escola. Para nós, crianças escravas, Essa Ullah Khan, presidente da Frente de Libertação do Trabalho, fez o mesmo trabalho que Abraham Lincoln fez pelos escravos da América. Hoje, vocês estão livres e eu também. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição, caso vocês queiram me seguir por lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.